Olá, estamos começando mais um Religare e hoje vamos conversar sobre catolicismo popular. Quem explica este tema é o professor Josimar Azevedo, que está se doutorando em teologia e investiga há bastante tempo sobre o tema. Ele é professor de cultura religiosa na PUC Minas e de teologia no Cefap e no ISTA. Escreva para a gente, deixe a sua participação. O nosso e-mail está sempre aberto para sugestões. Anote aí religare@tvhorizonte.com.br. Professor Josimar, seja bem-vindo ao Religare. Obrigado, Flávio. É um prazer. Bom, o prazer é nosso. Professor, o que é isso, o catolicismo popular? Há muitas formas de compreender o catolicismo popular, muitos conceitos. Eu partilho mais da compreensão seguinte, que toda religião ou toda grande religião, ela possui uma versão popular de si mesma. Então aí eu me apego às ideias, por exemplo, de Max Weber, que é um dos pais da sociologia moderna e da sociologia da religião, junto com Durkheim. E aí Max Weber diz que no processo de formação das religiões, você sempre tem um grupo que ele chama de virtuosi religiosos, né? Ou de especialistas que, de uma certa forma, dominam os códigos culturais nos quais a experiência religiosa se constitui. E esse grupo de especialistas é que determina aquilo que é normativo na religião. E, segundo Max Weber, tem outro grupo, que é o grupo daqueles fiéis que não têm as condições, não dominam esses códigos nesse nível de especialização e que vão a reboque, vão assimilando e assumindo os símbolos e as doutrinas determinadas por esse grupo. Na verdade, historicamente, o que nós constatamos é que esse grupo, a maioria dos fiéis, eles acabam criando caminhos alternativos para poder afirmar a própria experiência e afirmar também, fazer uma reinterpretação dessa doutrina ou desses símbolos. E isso vai configurando, no decorrer da história, aquilo que a gente chama de uma versão popular da religião. E aqui no Brasil, como que essa versão popular, no caso do catolicismo, ela se manifesta? No Brasil, eu acredito que nós temos três grandes matrizes religiosas, né? Uma é o catolicismo que chegou aqui, o catolicismo ibérico, hispânico, o catolicismo luso, português. Uma outra seria a própria estrutura sociocultural, né, das formas de vida dos vários povos e grupos humanos que já estavam aqui presentes, e essa cultura profundamente impregnada de valores religiosos, com tradições religiosas, que já tinham toda uma relevância no contexto do projeto de vida desses povos. Então, essa cultura ofereceu já alguns elementos significativos que davam sentido e significado à vida cotidiana. As religiões indígenas e afro ofereceram algumas matrizes, também o xamanismo, a pagelância, o culto aos orixás. E aí também um outro elemento é a forma como esse catolicismo chegou aqui, a forma como ele foi transmitido e a forma como ele foi assimilado também. Sim. Então acho que na junção, na encruzilhada desses elementos aí, você tem no Brasil, né, um catolicismo riquíssimo, com várias expressões, marcadamente vinculado à devoção aos santos, devoções a Maria, marcadamente festivo, com promessas, com danças, símbolos. Sim, mas por que isso aconteceu? Por exemplo, faltou alguma coisa? Esse é um movimento natural? Por que se constituiu essa versão popular como é conhecida aqui no Brasil? Eu acho que vários elementos. Um elemento, primeiro, que toda religião ela tem uma relação profunda com a cultura no qual ela se forma. Então, toda religião, não existe religião acultural. Toda religião ela é encarnada em determinado código cultural, né? E aí a cultura assimila a religião de acordo com aquilo que está disponível ali, né? Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da linguagem. E, por um lado. Por outro lado, eu acho que, por exemplo, no caso específico do Brasil, a forma como esse catolicismo chegou aqui, chegou, primeira mão na boca dos missionários, nos instrumentais de comunicação que os missionários tinham na primeira evangelização, e também esse catolicismo, depois de um tempo, a partir do século XVIII,
com a expulsão dos jesuítas, por exemplo, né? E ficou um catolicismo entregue à forma de pensar, de reelaborar na vivência aos leigos. E isso, aquilo que eram os fundamentos doutrinais do catolicismo oficial, os símbolos oficiais e os sacramentos oficiais, foram se reinterpretados a partir dessa nova configuração histórica, né? Pelos leigos que ficaram tocando esse catolicismo, profundamente influenciado por esses valores da cultura e por esses valores Sim. de outras tradições religiosas também. Então, para ver se eu entendo bem. Então, o catolicismo popular brasileiro, ele é o que é, porque ele é de matriz luso-ibérica, luso-ibérico. Aqui no nosso caso, o catolicismo português, que tem um perfil. Bom, ele em relação ao restante do catolicismo europeu tem sua especificidade. E aqui no Brasil ele encontrou uma série de outras manifestações religiosas indígenas, né, e depois também veio a influência africana. Talvez a falta de agentes católicos da versão, você disse agora, do missionário. Especializada, né? Sim, a falta de mão de obra especializada tenha contribuído para que o catolicismo ficasse em mãos populares. Assim, no final das contas, houve alguma tensão, ou há alguma tensão, entre esse catolicismo oficial e o catolicismo popular? Sempre há tensão entre o catolicismo popular e oficial. Ambos, uma primeira relação que existe entre eles é porque ambos partilham os princípios fundamentais, nós podemos dizer, o mesmo corpo doutrinal, simbólico, só que interpretado dentro desses critérios, né, massivos, né, influenciado por esses elementos que a gente já falou. Mas, então, em primeira mão, como esse catolicismo se apresenta, por exemplo, no Brasil, se apresentava como um catolicismo vindo de fora, uma religião que foi acolhida pelos nativos daqui e pelos afrodescendentes, né, como uma religião vinda de fora. E, de uma certa forma, uma religião vencedora, porque a religião que havia aqui foi suprimida, e essa religião vencedora, com um Deus vencedor, né, de uma certa forma, foi acolhido no interior da experiência religiosa desse grupo, né, e isso acabou configurando uma forma específica de catolicismo, mas que se apresenta também em conflito com o catolicismo oficial. Porque o catolicismo popular ele tem a tendência também, nesse caminho alternativo que ele vai construindo, de afirmar um poder também, né, se confrontando com o poder desse grupo mais especializado, né, para evitar que esse poder seja exclusivista. Né. Mas a história do catolicismo poderia ser um pouco a história desse conflito entre uma perspectiva oficial e versões particulares ou não cristãs. Pegando desde a história, o princípio do cristianismo, ele não vai se construindo, do catolicismo no caso, ele não vai se constituindo nesta relação com manifestações distintas à sua forma de ser? Vai. A relação... Por exemplo, e aqui então só continuou a história, não? Continua, com certeza, porque eu diria que existe uma religião popular e uma religião oficial, né, que se relacionam e que uma depende da outra. Existe uma relação, eu acredito, de interdependência entre a religião oficial e a religião popular, ou catolicismo oficial ou catolicismo popular, porque é do catolicismo oficial que o catolicismo popular bebe nessa fonte, né, que encontra legitimidade também para se dizer católico. Sim. E, ao mesmo tempo, através do catolicismo popular, que o catolicismo oficial se renova. Sim. Os grandes movimentos populares, né, com as figuras populares, Francisco de Assis, né, as ordens mendicantes, e naqueles momentos de crise da igreja, foram elas que ofereceram criatividade, renovado ardor para poder dar novo vigor para esse catolicismo. Então, existe uma relação de interdependência natural do cristianismo e também, eu acredito que, do catolicismo. No Brasil não é diferente, no catolicismo popular no Brasil. Alguns dizem que o catolicismo exerceu esse seu poder, o catolicismo oficial, oprimindo a religiosidade dos nativos, matando, etc. É isso mesmo? É só isso? Houve alguma voz em defesa dos nativos e da religiosidade dos local, indígenas, da religiosidade local dos indígenas e dos africanos? Eu acredito que ambas as coisas, né? Você tem realmente o processo de colonização ou de evangelização acompanhado da colonização, foi um processo bastante violento, né? Porque o custo foi muito caro, foi muito alto, né?
O custo em vidas. Custo em vidas, né? O genocídio de vários grupos humanos, de povos indígenas nativos. Mas isso só daqui. por conta da igreja ou isso o Estado por conta teve do processo, alguma por contribuição? conta do processo, eu acho, do processo de colonização. Né? Estado e igreja. Estado e igreja. O cristianismo chegou aqui com essa característica colonizadora. Né? Então isso, é claro que vai ter desdobramento, vai ter consequências no modo de vida e na forma como houve a relação desses dois grupos. Né? Então, houve violências, né? Mas também o cristianismo introduziu no universo desses grupos que haviam aqui todo um referencial de valores, né? Desde valores culturais, como valores também religiosos, né? A partir do específico da fé cristã. E aí eu acho que esses valores também, eles acabam num diálogo profundo no interior da cultura desses povos, desses grupos humanos, encontrando um sentido. Então, o catolicismo popular, ele faz a síntese entre essas duas grandes perspectivas. Né? Bem, nós vamos continuar, então, conversando. Vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. Voltaremos em instantes. No segundo bloco, vamos conhecer o Círio de Nazaré, uma manifestação do catolicismo popular. Estamos de volta com o Religare. Hoje nós estamos conversando com o professor Josimar sobre o catolicismo popular. Você sabe que pode participar deste programa, né, enviando uma mensagem para o nosso correio eletrônico. Anote aí religare@tvhorizonte.com.br. Eu quero aproveitar para agradecer as contribuições e as sugestões que temos recebido. Bem, Josimar, quais seriam as vozes, do ponto de vista do catolicismo popular, de defesa, que saíram em defesa da religiosidade local, sem perder de vista a atividade missionária? Né? Isso no processo de evangelização, da primeira evangelização. Tem muitos representantes, né? Quer dizer, não tem muitos assim, representantes, né? Tem algumas vozes que representavam essa perspectiva. Né? Antônio de Montesinos, né? Bartolomeu de Las Casas, Padre Antônio Vieiras, muitos deles se posicionaram a favor de um respeito, de uma proximidade maior com essas tradições religiosas ou com as culturas dos povos indígenas, alguns dos afrodescendentes, né, ou dos negros, né, sempre tentando conciliar aquilo que seria o núcleo da mensagem evangélica com aquilo que seria também a sobreguarda da dignidade da vida desses povos e desses grupos humanos que foram encontrados aqui. E depois, falando em teologia, é possível fazer uma teologia do catolicismo popular? Muitos acham que não, por causa desses elementos sincréticos que o catolicismo popular incorpora, dessas influências de outras tradições religiosas, né, ou influências dos próprios valores culturais que estariam em conflito com os valores do cristianismo. Eu acredito que sim. Né? Faço coro com um grupo que acredita que é possível teologizar a respeito do catolicismo popular. Primeiro, se trata de levar a sério um postulado básico do Evangelho de Jesus, que dizia que os pobres são os privilegiados do reino de Deus. E, em geral, o catolicismo popular incorpora, né, na experiência religiosa essa realidade daqueles que a sociedade, muitas vezes até a igreja, o tem como subalternos, né, que são aqueles que estão numa condição social diferenciada, né, que não dominam todos os códigos da cultura, né, moderna ou da cultura na qual o cristianismo se apresentou. E eu acredito, então, que, a partir do núcleo da mensagem do Evangelho, Deus encontrou formas de se apresentar, de se revelar a essas pessoas, a esses grupos humanos, né, nessa história. E aí, então, a fé que está presente nesse contexto, mesmo profundamente influenciada por esses elementos, e poderíamos perguntar que fé cristã não é influenciada por esses elementos, né? Por elementos antropológicos, culturais, mesmo de outras tradições religiosas. Então aí essa fé, eu acredito que ela tem muitos elementos da revelação divina que estão salvaguardados nesse interior
e que a teologia tem a obrigação de desvelá-los, né? Trazer à luz e relacionar criticamente com eles. Talvez, eu acredito que o problema não está na expressão de fé nem na revelação contida no universo do catolicismo popular, mas muitas vezes na teologia que se utiliza para poder ler a revelação de Deus aí presente. E eu acho que a nossa teologia está profundamente influenciada pelo racionalismo moderno, né, por uma pretensa objetividade moderna. Gregos, não? Desde o princípio desde da os história gregos, da igreja, né? nós temos uma influência e presença da filosofia. Né? Pois é. Né? E a universalidade também, né? E hoje, com a pós-modernidade, toda essa mudança na epistemologia das ciências modernas, eu acredito também que houve na teologia já uma entrada de novos ares que possibilitam pensar a revelação a partir de contextos específicos, né? Pensar o universal a partir do particular. Sim. E do parcial. Sim. Né? Pois é, você coordenou no ano 2000 essa pesquisa lá no Pará. Você não só coordenou essa pesquisa, você tem vários artigos sobre esse Sim. tema, não é mesmo? Como que o Círio de Nazaré mostra, um exemplo do Círio de Nazaré como esse catolicismo popular? O que é o Círio de Nazaré, Josimar? Eu acho, concordo também com vários autores, vários teólogos, historiadores que têm se debruçado em cima do Círio de Nazaré, que o Círio de Nazaré é uma das expressões mais preciosas da religiosidade ou das religiões populares, ou mesmo do catolicismo popular na Amazônia. Né? É uma experiência religiosa que acontece em outubro, no segundo domingo de outubro, de forma mais densa, né? Que é uma festa religiosa articulada em 4 grandes procissões, Sim. com devoção vinculada à figura de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora cultuada como Nossa Senhora de Nazaré, né? E aí um momento forte na cultura paraense, de identidade dos paraenses também, e que de uma certa forma eu diria que é a expressão mais visível e mais, não só visível, mas também uma expressão mais rica daquilo que foi a herança do catolicismo. Sim. Como é que começou o Círio de Nazaré? Tem muitas histórias e histórias. Eu andei lendo aqui um pouco. Né? Tem um mito de origem, né, que começou com um caboclo chamado Plácido, que encontrou nos idos de 1700, né, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, uma imagem portuguesa, às margens de um rio chamado Rio Murucutu, onde é hoje o centro de Belém, né, que naquele tempo existia só a vila de Belém, e esse rio ficava às margens da cidade, já num caminho para uma outra cidade chamada Vigia. E esse caboclo encontrou essa imagem e começou a cultuar essa imagem, reunindo também pessoas, outros foram devotando essa imagem, e aos poucos ela foi ganhando expressão naquele contexto. E tem todo um mito também que fala de que essa imagem começou a ganhar força e a partir daí chegou aos ouvidos do governador do estado o culto à imagem, né? E mesmo o Plácido, tem até um milagre vinculado ao achado da imagem, que Plácido achou a imagem, levou para casa, colocou no oratório e a imagem depois, na manhã seguinte, tinha desaparecido e tinha retornado para o mesmo lugar onde tinha sido encontrado às margens do rio. Plácido foi buscá-la novamente, e isso repetiu por 3 vezes. Sim. O governador, ao saber disso, segundo o mito, né, levou a imagem para o palácio do governo, trancafiou a imagem, né, num local com guardas vigiando a imagem, né, para que ela não saísse. E, mesmo assim, a imagem, no outro dia, foi encontrada às margens do rio Murucutu, e ainda, segundo o mito, né, de origem, com o manto, né, cheio de orvalho da noite e do carrapato. Passou a noite. Fruto. Como é que o teólogo interpreta isso, Josimar? Você está dizendo, é um mito, né? Como que o teólogo interpreta esse mito de origem do Círio de Nazaré? Na verdade, todos os achados de santas estão vinculados a milagres, né? A milagres que, de uma certa forma, reivindicam a autenticidade da devoção. Então, esse mito não é diferente, né? Você tem aí uma forma extraordinária, especial de apresentar aquela devoção, aquela experiência religiosa feita a partir desse símbolo, né? E aí eu acho que o teólogo está preocupado com o sentido
e o significado que essa experiência tem no contexto da vida desses devotos, né? Desses milhares de pessoas depois que foram se unindo a essa devoção. Hoje, como é que acontece o Círio de Nazaré? Essa experiência originária, ela se mantém? Estamos falando de uma tradição que vem desde o século XVIII? Pois é, se mantém. Nós já vamos para o Círio de número 212 ou 213, se não me engano. E hoje o Círio reúne no segundo domingo de outubro mais de 2 milhões de pessoas em Belém. Não só católicos, mas pessoas de outros credos religiosos, evangélicos inclusive, né? Não porque são devotos de Nossa Senhora, mas porque a festa do Círio ganhou uma expressão cultural muito grande. E qual que é essa distinção? É a festa religiosa e a expressão cultural? É porque a festa ela acabou reunindo em torno dela também elementos da própria cultura local. E aí entra a identidade paraense, a culinária paraense. Tem o famoso almoço do Círio no dia do Círio, regrado à base da culinária local, com pato no tucupi, maniçoba, sucos com frutas regionais. É um almoço chamado de Natal paraense, porque é um momento forte de reunião familiar, de confraternização, semelhante àquilo que acontece na festa do Natal. Do ponto de vista econômico, a festa do Círio tem uma expressão que se equivale à festa do Natal, lá no Pará. Para o Pará. Bom, então, também tem essa questão cultural, turística, também o Círio de Nazaré já ganhou essa conotação. Justamente, né? Inclusive foi feito o Círio já foi transformado em patrimônio da cultura brasileira, né? Como uma das celebrações religiosas que fazem parte da cultura brasileira, pela expressão que ele tem. Eu, inclusive, coordenei, né, o inventário da pesquisa que o IPHAN promoveu. Sim, né? sim. E experiência de pesquisa de fôlego, não? Foi muito interessante, né? Porque aí o Círio já ultrapassou a dimensão simplesmente católica ou religiosa, né? Se transformou num fenômeno cultural mesmo, muito vinculado à identidade paraense. Tem Círios hoje em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, Japão, né? E a experiência originária seria essa? Seria essa. E, inclusive, esses Círios são levados por paraenses, né? Sim. Então, o vínculo entre essa expressão religiosa e a identidade local também, cultural. Aqui na pesquisa nós estamos terminando, né? Fala que existem 3 tipos de Círio, só os nomes, só para a gente conhecer, né? São 3 manifestações do Círio, Círio de vigia, não? Porque Círios tem em todo o estado do Pará. Sim. E tem um fenômeno que estão transformando as festas de santos em Círios. Sim. Mas aí nós temos o Círio de Belém, que é o mais expressivo, né? Nós temos o Círio de vigia, que eles reivindicam como um Círio mais antigo, mas na verdade é a devoção mais antiga, né? Sim. E tem Círios mais recentes, como o Círio de Marabá, que foi pesquisado, que né? E outros Círios também, como o Círio do Amapá, fora do estado do Pará, etc. Bom, Josimar, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui no Religar, e lembrando e insistindo que você pode participar desse programa, né? O nosso meio de comunicação é o e-mail, né? Você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Se for uma pergunta dirigida ao nosso entrevistado, nós repassamos o e-mail e ele vai fazer o contato. Bem, muito obrigado, até o próximo Religare, um abraço muito cordial.